Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa reflexão, o nosso estudo no capítulo 25 do livro de Levíticos. Continuamos vendo os métodos pedagógicos do nosso Deus, que são tremendos. Então o Senhor Deus falou a Moisés o seguinte: fala aos israelitas e comunica-lhes: quando entrares na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semearás o teu campo, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos dela. Mas o 7º ano a terra terá o seu repouso sabático para o Senhor. Não semearás o teu campo e não podarás a tua vinha, não farás as tuas espigas, não serão reunidos feixes e não vindimarás as tuas uvas das vinhas que não serão podadas. Será para a terra um ano de completo descanso. O próprio sábado da terra vos nutrirá, a ti e ao teu servo, a tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que vivem em tua propriedade. Também ao teu gado e aos animais da tua terra, todos os teus produtos servirão de alimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes. 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Então façam soar o chofar, a trombeta, no 10º dia do 10º mês, no dia da expiação. Fareis soar essa trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vocês retornará à propriedade de sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será para todos vocês um ano jubilar. Não semeareis, não ceifareis as espigas que crescem por si mesma, nem colhereis das vinhas não podadas. O jubileu será para vós o ano da libertação, sagrado entre todos os israelitas, e nesse período todos vocês alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Nesse ano de jubileu e libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Portanto, se venderes ao teu compatriota, ou dele comprares, que ninguém prejudique ou cause prejuízo ao seu irmão. Segundo o número de anos decorridos depois do jubileu, comprarás do teu compatriota, segundo o número de anos das colheitas. E ele te estabelecerá o preço, e ele te estabelecerá o preço da venda. Quanto maior o número de anos, mais aumentarás o preço. Quanto menor o número de anos, mais reduzirá, pois ele te vende um determinado número de colheitas. Ninguém dentre vocês oprima ou explore o seu próximo, contudo tenha o temor de teu Deus, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos. Guardareis pondo em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. Eu vou repetir esse último versículo que nós lemos, o 17. Ninguém dentre vós oprima ou explore o seu próximo, contudo tenha o temor de Deus, porque eu sou o Senhor. Guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos. Guardarei-os, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. A terra dará o seu fruto, comê-lo-eis com fartura e habitareis em segurança. Se disserdes que comeremos neste 7º ano, se não semearmos e não colheremos os nossos frutos, eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produtos por 3 anos. Quando semeardes
Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer 2 produtos antigos até o 9º ano, até que venham os produtos desse ano, comereis os antigos. A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra me pertence, e vocês são para mim estrangeiros e hóspedes. Para toda a terra que possuirdes, estabelecereis o direito de resgate para a terra. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende ao seu irmão. Aquele que não tem ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, poderá calcular os anos que deverá durar a venda. Assim restituirá ao comprador o montante referente ao tempo que ainda resta e retomará sua propriedade. Se não tiver meios para realizar essa restituição, a propriedade vendida permanecerá com aquele que comprou até o ano do jubileu. No ano da libertação, o jubileu comprador a libertará para que volte ao seu primeiro dono. Quando alguém vender uma casa de moradia, uma cidade com muralhas, terá o direito de tomar a casa e comprar a casa até o final do ano que segue a venda. O seu direito de resgate durará 1 ano após a venda. Mas se não for realizado o resgate final do ano, na cidade com muralhas será considerada propriedade daquele que adquiriu e dos seus descendentes para sempre. Não será não será liberada no jubileu. Contudo, as casas das aldeias sem muralhas serão consideradas como situação no campo e haverá para elas direito de resgate e o comprador deverá liberá-las no ano do jubileu. Quanto às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, têm eles um direito perpétuo de resgate. Se um levita que sofre o efeito do direito de resgate no jubileu, ele deixará a propriedade vendida para voltar à sua casa na cidade em que ele tem um título de propriedade. As casas da cidade dos levitas são de fato propriedades deles no meio dos israelitas. Todavia, as pastagens pertencentes às suas cidades não poderão ser vendidas, porquanto são consideradas propriedades permanentes deles. Se alguém no seu povo empobrecer e não conseguir sustentar-se, tampouco tiver com que te pagar, tu sustentarás, como se ajuda um estrangeiro, um hóspede. Ele viverá contigo. Nossa, isso é forte. Não tomarás dele juro, nem usura, mas terás o temor do teu Deus, e que o teu irmão viva em paz contigo. Não lhe emprestarás dinheiro a juro, nem lhe darás alimento para receber lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, e não para ser adorado como vosso Deus. Se o teu irmão se tornar pobre estando contigo e vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo. E será para ti um assalariado, um hóspede, e trabalhará contigo até o ano jubileu. Então sairá da tua casa ele e os teus filhos e voltará ao seu clã, a propriedade dos seus pais. Na verdade, eles são meus servos. Pois os fiz sair da terra do Egito e não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não dominarás com tirania, mas terás o temor do teu Deus. Os servos e as servas que tiveres deverão vir das nações que vos circundam. Delas podereis adquirir servos e servas. Também podereis adquiri-los dentre os filhos dos hóspedes que habitam entre vós, bem como das suas famílias que vivem convosco e que nasceram na vossa terra. Serão vossa propriedade. Podereis deixá-los como herança a vossos filhos depois de vós, para que os possuam como propriedade perpétua. Tê-los-ei como escravos, entretanto, sobre os vossos irmãos. Os filhos de Israel
pessoa alguma exercerá poder e domínio. Se os estrangeiros ou hóspedes que vivem contigo se enriquecer e teu irmão que vive contigo, que vive junto dele, se empobrecer e se vender ao estrangeiro, ou se o hóspede ou o descendente da família de alguém que reside entre vós, será, portanto, beneficiado pelo direito de resgate. Mesmo depois de vendido, um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. O seu tio paterno poderá resgatá-lo, o seu primo, um dos membros da sua família. E se conseguir recurso, poderá inclusive resgatar-se a si mesmo. Ajustará com aquele que comprou e fará a conta dos anos compreendidos entre o ano da venda do ano jubileu. Total do preço da venda será calculado segundo o número de anos, contando-lhes os dias como os de um assalariado. Se faltarem ainda muitos anos, pagará o valor do seu resgate de acordo com o número dos anos. Isso é uma parte do seu preço de venda. Se restarem poucos anos até o jubileu, será de acordo com a proporção dos anos que calculará o que deve pagar pelo seu resgate, como se fosse assalariado contratado por ano. Não o trarás com dureza diante de ti. Se não for resgatado por nenhuma dessas formas, será o ano jubileu que ele será livre. Será no ano jubileu que ele sairá livre, tanto ele como seus filhos com ele. Pois é de mim que os filhos de Israel são servos meus que libertei da terra do Egito. Eu sou o vosso Deus. Queridos, fica tão claro que o objetivo de Deus é restaurar a terra para ajudar os homens. Que Deus é esse? O ano sabático, o ano jubileu mostram que Deus se preocupa bem mais com as pessoas do que com a terra. Nos primeiros versículos aqui, do 1 até o 7, nós vemos que o ano sabático deve acontecer a cada 7 anos. Depois, o resto dos versos, acho que até o final, até os 55, eles se referem ao ano jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Aqui dos versículos 8 até o 22, Moisés passa as instruções sobre a aplicação do ano jubileu. Depois do 28 até o 32, do 22 até o 38, desculpa. Moisés vai explicar que o ano jubileu está diretamente relacionado com a restauração econômica. E depois, a partir do 39 até o final, até o 55, né? Aí a gente vai ver o vínculo entre a libertação dos escravos e o ano jubileu. 7 anos vezes 7 anos são 49. Isso significa que o próximo é o ano jubileu. O ano do jubileu, ele era o 50º ano e, portanto, vinha na sequência do 7º ano sabático. A terra passava por 2 anos de inatividade agrícola. O descanso prolongado servia para que o sol... o descanso prolongado, ele servia... Eu quero deixar isso muito claro para vocês. Ele servia para o solo e para o agricultor, né? Quando fechava os 50 anos, a terra não podia mais ser cultivada para plantio. Então, ela ficava em repouso e esse descanso resultaria em bênçãos, porque os próximos anos produziriam muito mais fruto. No aniversário de 50 anos, a terra voltava para o seu antigo dono, que era algum herdeiro legítimo, né? Essa lei tinha o objetivo de combater a desigualdade social. A desigualdade social e econômica, ela é consequência da ganância, né? E era isso que Deus estava combatendo. O descanso resultava em bênçãos, os próximos
anos produziriam muito mais frutos. Nos 50 anos, quando completava 50 anos, a terra voltava para o antigo proprietário. Então, essa lei derrubava qualquer ideia gananciosa e materialista que existe no meio do povo de Deus, né? Ou no povo que pensa que é o povo de Deus. Os escravos hebreus, eles tinham que receber a carta de alforria. A lei obrigava que os senhores libertassem os escravos, impedindo que as pessoas fossem vistas como um objeto ou como simples ferramenta de trabalho na mão de pessoas mais abastadas, né? Deus tem interesse nas pessoas carentes, especialmente nas pessoas carentes, queridos. Ele se preocupa com as pessoas desprovidas de oportunidades. Ele cria estratégias para beneficiar todos, sem exceção, especialmente os mais fracos. Quando Jesus se entregou naquela cruz, ele levou sobre si o peso de todo egoísmo, o peso de todo amor próprio. Ele sofreu toda a sentença do pecado da nossa carne na carne dele. Toda. É por isso, queridos, que os que foram salvos, que foram libertos para viver uma vida de amor ao próximo e não a si mesmo. Prestem atenção nisso, queridos. O que é o cristianismo? Deus, o próprio Criador, vem e liberta-nos do nosso pecado. E Ele nos liberta para que a gente possa viver uma vida de amor ao próximo e não a nós mesmos. Quando o pecador se encontra com Jesus, ele sofre o impacto da cruz. O resultado é a santificação. O ego, o individualismo, eles são completamente destruídos e o materialismo vira amor pelo próximo. Deus está atento aos pobres também, quer salvar os abastados, os que têm mais, né? Ele usa os pobres para arrancar os ricos do seu trono de egoísmo e de materialismo. Todos os ismos, né, que vão crescendo na direção contrária da salvação, são armas de destruição, são armas terríveis de destruição. Elas matam lentamente a ganância, todos os ismos vão matando lentamente, destruindo o ser humano espiritual, destruindo completamente o ser humano, que é espiritual, físico, mentalmente e psicologicamente prejudicado, muito prejudicado. E é a causa de todas as doenças. A única saída para o ser humano é aplicar os princípios de Deus. Todas as leis e princípios revelados na palavra de Deus têm o objetivo de restaurar a humanidade destruída pelo pecado. Todas as leis de Deus, todos os princípios de Deus têm um único objetivo, que é restaurar a humanidade que foi destruída pelo pecado. Entendemos os princípios, as leis que regem o cristão? Entrega a tua vida, confia no Senhor, querido. Olha que coisa linda. Nesse capítulo nós vemos Deus dizendo: se vocês andarem conforme os meus princípios, eu sustento vocês, eu cuido de vocês. Vocês não vão ficar doentes. Vocês não vão trabalhar desesperados. Eu vejo nisso Deus aliviando, se esforçando para aliviar a carga no ombro dos homens. Lembram que lá no início, em Gênesis, o castigo do homem foi trabalhar até a morte, né? Mas aqui o Senhor está cuidando para que esse castigo não seja tão pesado. E aí Ele quer que o homem descanse, para que Ele o sustente, para que Ele o proteja.
Que Deus nos abençoe, nos guarde, perdoe os nossos pecados e tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.